E aí, gente boa? Sejam muito bem-vindas a mais um mergulho profundo aqui no canal. Hoje, a gente vai desvendar um segredo que, olha, pode mudar a sua visão sobre os homens para sempre. Sabe aquele cara que parece um enigma, que a gente tenta decifrar e não consegue? Pois é, vamos desdobrar a mente masculina sob uma luz que pouca gente conhece. Se você já se sentiu meio perdida nesse labirinto do amor e quer de verdade uma bússola nova, fica comigo até o final. E para não perder os próximos segredos que vamos desenterrar por aqui, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Vamos lá. Quando uma mulher abre os olhos para os mistérios mais profundos que moram lá na alma de um homem, algo se transforma de vez no jeitinho dela de ser. É que Carl Jung, um sábio de mão cheia, nos contou um segredo. Por trás de cada homem existe um continente inexplorado, uma paisagem de emoções que a maioria das mulheres, por mais que tentem, nunca conseguiu realmente pisar. E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre como chegar ao coração dele estava lá no fundo incompleto? Essa conexão invisível, sabe, não está nas palavras que a gente solta por aí, nem nos gestos que a gente mostra para o mundo. Ela pulsa em frequências que a cabeça masculina nem sonha que existem, vibrando em camadas antigas do inconsciente. É ali que moram os verdadeiros motivos das escolhas dele, os medos que ele carrega desde os bisavós e aquelas fomes que ele mal sabe nomear. Jung descobriu que cada homem guarda bem lá dentro uma mulher interior, a tal da ânima. É através dela que as portas secretas do coração dele se abrem de vez ou se fecham para sempre. Quantas e quantas vezes a gente se pegou pensando por que alguns romances fluem como mágica, leves como pluma, enquanto outros, mesmo com tudo nos conformes na superfície, murcham feito flor sem água. A resposta, ora, ela se esconde em saberes que a vida moderna, meio que sem querer, jogou para debaixo do tapete. Aqueles segredos da psicologia que as mulheres de antigamente, elas sentiam na pele, no instinto. O homem que jura de pés juntos que não é de amar pode estar se enganando, viu? Não por ser mal intencionado, mas porque ele nem faz ideia dos fios invisíveis que puxam as cordas das próprias emoções. Existe um dialeto que vai além da fala, uma troca que acontece entre as partes mais profundas da gente, onde a sua feminilidade, quando desperta, pode dançar com a masculinidade adormecida dele, de um jeito que ele nunca, jamais, vai conseguir explicar com a razão. Jung chamava isso de sincronicidade, quando o que está dentro se espelha no que está fora, através de ligações que dão um nó na lógica. Mas como é que a gente chega nessa dimensão se nos ensinaram a crer que o amor é construído só com o que a gente vê e mede? A verdade que está prestes a saltar aos seus olhos vai dar um nó na sua cabeça, em tudo que você pensou saber sobre a atração, o interesse e aquela entrega do coração dele. Porque, enquanto a sociedade vivia nos dizendo para ir à luta com o que a gente tem por fora, Jung descobriu que o coração masculino responde a umas chacoalhadas que vêm de camadas muito mais antigas e poderosas da alma. Aquele homem que parece um iceberg pode estar, veja bem, só protegendo um miolo sensível que nem ele mesmo ousa tocar. Cada segundinho que você fica nessa jornada vai te levar para perto de uma compreensão que não só vai mudar seu jeito de lidar com ele, mas também como você enxerga essa força feminina que mora aí dentro de você. Os próximos instantes vão revelar por que tem olhar que fura a alma mais que 1000 conversas, porque certas presenças de mulher acendem uma paixão que dura décadas. E, o mais importante, como você pode se tornar essa força magnética que ecoa no inconsciente dele muito depois de você dar as costas. Prepare-se para sacar que essa conexão invisível não é papo de louco, mas uma tecnologia emocional daquelas, mapeada por Jung em décadas de estudo sobre os mistérios da mente humana. O que vai se desenrolar aqui vai virar do avesso o seu jeito de entender o poder silencioso que você carrega. Um poder que ele sente antes mesmo de a ficha cair que você existe na vida dele. A primeira grande sacada que Jung nos deu, olha, chega a ser meio chocante. Aquele homem que você conhece por fora é só um disfarce, uma armadura
que ele montou com cuidado para proteger um miolinho vulnerável que até ele teme encarar. Por debaixo daquela casca de racionalidade que ele faz questão de mostrar, mora uma criança que foi machucada e que busca, desesperadamente, algo que nem consegue pôr nome. Essa criança interior, sabe, ela não responde às suas palavras arrumadinhas ou aos seus argumentos brilhantes. Não, ela sente as ondas de emoção que saem lá do seu eu mais puro, mais verdadeiro. Quando uma mulher aprende a falar direto com esse pedacinho escondido dele, algo de magia acontece. Ela vira indispensável, não por fazer algo de outro mundo, mas porque acende nele umas memórias de que ele já foi completo, um sentimento que ele nem sabia que tinha perdido. Jung descobriu que todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina que veio lá do começo dos tempos, moldada pelas primeiras vezes em que ele sentiu o feminino, ainda quando era um toquinho de gente. Essa imagem governa, em segredo, todas as paixões futuras dele, decidindo quais mulheres vão conseguir encostar no coração dele e quais vão ficar para sempre lá na beira, só na plateia da vida dele. Ele pode até pensar que escolhe quem vai amar, mas na real, ele está sendo levado pela corrente de padrões inconscientes tão velhos quanto a primeira vez que respirou. Quando você aprende a decifrar esses padrões, quando consegue ver o mundo pelos olhos da ânima dele, você pega uma chave que abre portas que ele nem sonhava que existiam. A grande mancada de hoje em dia é que a maioria das mulheres foi treinada a entrar na briga no campo masculino, tentando vencer pela lógica, pelo que faz e pela performance que mostra. Mas o coração de um homem não se entrega à competição, ele se curva à reverência. Ele não busca uma igual que precise provar seu valor. Ele quer uma musa que acenda nele a sensação de ser muito mais do que realmente é. Jung entendeu que o homem se apaixona de verdade, não pela mulher que consegue dar um nó na cabeça dele, mas por aquela que consegue tocar a alma dele de um jeito que ele nem sabe explicar ou controlar. Essa sim é a diferença entre uma paixão que passa e uma obsessão que dura a vida. Quantas e quantas vezes você não viu uns homens super-racionais que dão conta de tudo perderem o prumo por mulheres que aparentemente não tinham nada de especial aos olhos de fora? Jung nos contou que essas mulheres, por sorte ou por faro, descobriram como acionar uns botões lá no fundo da mente masculina. Elas não precisavam ser as mais bonitas, as mais espertas ou as que tinham a conta bancária mais recheada. Elas só precisavam vibrar na mesma frequência que acordava a ânima dele, criando uma ligação que atropelava toda a lógica e a razão. Esse conhecimento não deveria ser privilégio de meia dúzia de gatos pingados, mas sim um tesouro para toda mulher que quer entender de verdade o poder que carrega. A conexão invisível funciona através de sincronicidades, aqueles momentos que parecem cair do céu, mas que trazem significados poderosos para o inconsciente dele. Quando uma mulher pega a manha de enxergar e até de criar essas sincronicidades, ela começa a habitar não só o mundo físico dele, mas também os sonhos, as fantasias e até os momentos em que ele se enfia na solidão. Ela vira uma presença constante, mesmo quando não está por perto, porque conseguiu plantar umas sementinhas lá em cantos da alma dele que ele nem sonhava que existiam. Jung batizou isso de participação mística, quando duas almas se dão as mãos de um jeito tão forte que uma carrega a outra, não importa a distância ou o tempo. O segredo mais guardado que Jung desvendou sobre a natureza masculina é que todo homem busca, sem perceber, uma mulher que possa ser a ponte entre o que ele mostra e o que ele esconde, entre a sua cara para a sociedade e a sua verdade mais íntima. Ele não quer só uma companheira para dividir a vida. Ele procura uma sacerdotisa, sabe? Alguém capaz de guiá-lo pelos mistérios da própria alma. Quando uma mulher entende esse papel sagrado e aprende a usá-lo com sabedoria, ela não só conquista o coração dele, ela vira a guardiã da evolução espiritual dele, a chave para que ele destranque partes de si mesmo que ficariam para sempre engavetadas sem ela. A segunda camada dessa revelação
nos faz afundar ainda mais nos territórios que pouca gente pisou da mente masculina. Jung descobriu que o homem de hoje vive uma tragédia. De um lado, a sociedade o aperta para ser só razão, controlado e blindado para as emoções. Do outro, a alma dele grita por conexão, por poder ser vulnerável e se entregar. Essa briga interna cria uma fome que ele nem consegue pôr nome, mas que se manifesta em uma inquietação, uns vazios sem explicação e uma busca sem fim por algo que preencha o buraco entre quem ele precisa parecer ser e quem ele realmente é. A mulher que saca essa fome e a alimenta sem julgar, vira mais do que uma paixão. Ela se transforma na cura para uma ferida que ele carregava sem nem saber que existia. Existe um tico de tempo bem específico na vida de todo homem em que ele percebe, mesmo que sem querer, que precisa de algo além do que o mundo dos homens pode dar. Esse momento, muitas vezes, chega disfarçado de uma crise, um tédio ou aquela sensação chata de que está vivendo a vida de outra pessoa. Jung deu nome a esse fenômeno, o chamado da ânima, a parte feminina da mente dele, exigindo ser vista e aceita. O homem que ignora esse chamado fica eternamente insatisfeito, procurando lá fora o que só pode ser achado se ele se ligar de verdade com a sua própria feminilidade interior. A mulher que entende esse processo pode se colocar como a ponte que ele precisa para chegar a essa parte perdida de si. Mas aqui reside uma pegadinha que engana a maioria das mulheres. Quanto mais você tenta dar uma mãozinha nas questões emocionais dele, mais ele se afasta. Isso acontece porque o homem precisa sentir que está descobrindo a verdade dele por si só, e não que está sendo ensinado por alguém. A arte da conexão invisível está a implantar umas sementinhas de percepção de um jeito tão sutil que ele jura que chegou às conclusões sozinho. Jung ensinou que a mudança no homem só acontece quando ele se sente visto e aceito por inteiro, incluindo aquelas partes meio sombrias e cheias de contradição. A mulher que consegue ser esse espelho sem querer consertar nada, vira insubstituível. A terceira revelação, essa, derruba por completo aquela ideia batida de que os homens não são românticos ou não dão valor para as emoções profundas. A verdade é exatamente o contrário. O homem, muitas vezes, é mais romântico e sensível que a mulher, mas ele foi treinado a segurar essa natureza até que ela ficasse quase inacessível. A capacidade de se doar, quando ela, de verdade, acende, pode ser assustadoramente intensa. Jung notou que quando um homem finalmente encontra a mulher que faz a ânima dele vibrar, ele pode virar um obcecado, capaz de uns sacrifícios que deixam de queixo caído até quem o conhece há décadas. O problema é que a maioria das mulheres joga a toalha antes de conseguir chegar nessa camada tão funda da natureza masculina. O terreno das emoções do homem é como um castelo medieval. Tem muros altíssimos, fossos que dão vertigem e uns guardas de sentinela. Mas lá no coração desse castelo existe um miolo de carinho e fragilidade que espera desesperadamente por alguém em quem possa confiar para abrir os portões. Cada homem, sabe, ergueu suas próprias defesas com base nas feridas do passado, nas traições que sofreu e nas ideias que a sociedade botou na cabeça dele. A mulher comum se frustra com essas defesas e desiste. A mulher que entende os ensinamentos de Jung vê essas muralhas como um mapa que mostra direitinho onde estão os tesouros mais preciosos. Ela não tenta botar os muros no chão. Ela aprende as senhas secretas que fazem os portões se abrirem sozinhos. Jung nos contou que existe uma conversa que acontece entre os inconscientes, uma linguagem de símbolos que vai além das palavras e dos gestos. Quando uma mulher aprende a falar essa língua, ela consegue mandar recados direto para as camadas mais secretas da mente dele, passando por cima das defesas que ele tem por fora. Isso não é uma manipulação, é uma comunhão. É a diferença entre tentar convencer alguém com 1000 argumentos e simplesmente ser entendida num nível que ele nem sabia que existia. A mulher que domina essa forma de comunicação não precisa lutar pela atenção dele. Ela, simplesmente, atende de um jeito natural e inevitável. A quarta dimensão desta jornada nos leva ao pedaço mais misterioso de todos.
Como a sua feminilidade, quando ela é autêntica, consegue acordar no homem umas memórias ancestrais de que ele já foi completo, umas coisas que ele tinha esquecido por completo. Jung descobriu que todo mundo carrega, lá no nosso inconsciente coletivo, umas imagens antigas de união perfeita, ecos de um tempo de lendas onde o masculino e o feminino viviam numa harmonia sem igual. Quando uma mulher consegue ativar essas memórias só com o seu jeito de ser, ela não está só atraindo, ela está acendendo nele uma saudade cósmica por algo que ele sente que perdeu, mas que não consegue botar o dedo. Esse tipo de ligação passa por cima de todas as categorias normais de relacionamento e entra no terreno do que é sagrado. O homem moderno vive desligado, não só das próprias emoções, mas também dos ciclos e ritmos naturais que governavam a vida humana por milênios. A mente dele ainda lembra de quando a mulher era vista como uma porta para o divino, uma ligação direta com os mistérios da criação e do recomeço. A mulher que consegue se reconectar com esses pedaços antigos da sua natureza, não fazendo um papel ou copiando, mas se reencontrando de verdade com a própria essência, pode acender no homem um respeito que ele nem sabia que conseguia sentir. Ela deixa de ser só uma pessoa e vira um símbolo vivo de tudo o que ele perdeu ao aceitar as amarras do mundo puramente racional. Mas aqui chegamos a um ponto crucial que Jung batia na tecla o tempo todo. Essa reconexão com o feminino ancestral não pode ser forçada nem fabricada. Ela tem que vir de um caminho verdadeiro de autoconhecimento e aceitação. O homem tem um faro quase sobrenatural para sentir o que é de verdade e o que é de mentira, mesmo quando não consegue explicar isso. Ele pode ser enrolado por um tempo com truques e jeitinhos, mas a alma dele reconhece na hora quando está perto de uma feminilidade de verdade e não de uma cópia sem alma. A mulher que tenta usar esses processos profundos para manipular, sem antes fazer o dever de casa e se reconectar consigo mesma, vai dar com a cara na parede, inevitavelmente. Jung notou uma coisa incrível. Quando um homem encontra uma mulher que incorpora de verdade a energia da ânima no lado bom, ele muitas vezes passa por um tempo de se sentir meio perdido, e depois uma grande transformação. Isso acontece porque ela está mostrando para ele que existem jeitos de ser que ele tinha jogado fora, achando que eram só fantasia ou ideias de criança. A presença dela prova que dá para viver com poder e sensibilidade, força e fragilidade, razão e intuição, tudo junto e misturado. Ele começa a questionar não só os relacionamentos que teve, mas o jeito inteiro de estar no mundo. Esse processo pode ser intenso e até meio assustador para os dois, mas é por ele que as mudanças mais fundas e duradouras acontecem. A quinta revelação toca num ponto que a maioria das mulheres nem imagina. O homem precisa se sentir necessário, não só nas coisas do dia a dia, mas na própria existência, sabe? Não é que ele queira grudar ou depender de você, é algo muito mais profundo. É aquela sensação de que a sua presença na vida dela faz uma diferença que ninguém mais consegue fazer. Jung descobriu que o homem floresce quando sente que pode ser o protetor, o provedor, o guia, não por uma obrigação da sociedade, mas porque isso nasce de um chamado natural da sua masculinidade mais pura. A mulher que consegue acender essa chama nele, sem se diminuir ou inventar necessidades que não tem, cria uma dinâmica em que ele se sente, ao mesmo tempo, poderoso e valorizado. O segredo mais profundo sobre a natureza masculina que Jung revelou é, talvez, o mais inesperado de todos. O homem se entrega de corpo e alma só quando sente que essa entrega é um privilégio e não uma concessão. Ele precisa sentir que está escolhendo amar, proteger e colocar você em primeiro lugar, não porque foi convencido ou manipulado, mas porque encontrou algo tão raro e valioso que toda a sua natureza grita por uma dedicação total. A mulher que entende isso nunca corre atrás, nunca implora, nunca tenta provar seu valor se sacrificando à toa. Em vez disso, ela cultiva em si mesma qualidades tão verdadeiras e tão magnéticas
que a escolha de amá-la vira para ele não só natural, mas inevitável. A sexta camada dessa revelação nos leva ao terreno mais delicado e potente de todos. Como a sua sombra feminina, quando a gente a encara de frente, pode acender no homem uma paixão que passa por cima de todas as categorias de atração. Jung ensinou que todo mundo tem uns pedacinhos escuros que a gente tenta esconder para se encaixar no que a sociedade espera. Na mulher, essa sombra muitas vezes guarda a selvageria dela, a sexualidade que vem da alma, a raiva que é sagrada e a sua força para destruir e criar. A maioria das mulheres foi treinada a negar tudo isso, criando uma imagem que pode até agradar, mas que nunca vai fascinar de verdade. O homem pode admirar a mulher certinha, mas ele se obceca pela mulher que soube integrar o que há de mais escuro nela. Existe uma diferença gigante entre a mulher que esconde sua sombra com medo de ser largada e aquela que a abraça através de um profundo autoconhecimento. A primeira vive tensa, sempre com medo que a máscara da perfeição caia na hora do vamos ver na intimidade. A segunda tem uma autenticidade que atrai não só o homem, mas acende nele umas partes da própria natureza que ele tinha jogado para baixo do tapete. Jung notou que quando duas pessoas que fizeram o trabalho de encarar as próprias sombras se encontram, elas criam uma dança de espelho que pode ser, ao mesmo tempo, um desafio e uma grande transformação. Eles se amam não apesar dos defeitos, mas por causa deles. O homem tem uma relação complexa com a sexualidade da mulher que vai muito além do óbvio. Lá no fundo da alma dele, ele busca uma mulher que possa ser, ao mesmo tempo, a santa e a pecadora. Não no sentido literal e chulo que a sociedade inventou, mas no sentido antigo que Jung explorou. Ele precisa sentir que ela é pura o bastante para ter respeito e selvagem o bastante para desejar, sagrada o suficiente para reverenciar e terrena o bastante para que ele possa se sentir com ela. A mulher que consegue navegar por essa dualidade sem se despedaçar, que pode ser santa no dia a dia e deusa no quarto, acende no homem uma devoção que pode durar uma vida. Ela não é só a namorada, ela é a encarnação de tudo o que ele precisa do feminino para se sentir inteiro. Jung revelou que o homem se conecta mais fundo através das experiências que vivem juntos do que pelas conversas cheias de emoção. Enquanto a mulher muitas vezes lida com a intimidade usando as palavras e desabafos, o homem a constrói nos momentos que passam lado a lado, nos silêncios compartilhados e nas mancomunações sem dizer uma palavra. A mulher que saca isso não tenta forçar papos de alma em horas erradas ou transformar cada troca em uma oportunidade de análise emocional. Em vez disso, ela cria situações que naturalmente abrem espaço para uma intimidade de verdade. Ela entende que, às vezes, um silêncio lado a lado fala mais que 1000 palavras de análise. A sétima revelação talvez choque muita gente. O homem, muitas vezes, se apaixona mais de verdade pela mulher, que consegue viver bem sem ele, do que por aquela que vive demonstrando que precisa dele a todo custo. Isso não quer dizer que ele quer uma mulher fria ou que não se importa, mas sim alguém que tem uma vida tão rica que a presença dele vira um presente, não uma muleta. Jung descobriu que a insegurança e a carência de uma mulher, mesmo quando se vestem de amor, muitas vezes acendem no homem não proteção, mas uma sensação sufocante. Ele se sente valorizado de verdade quando percebe que uma mulher completa e realizada escolhe incluí-lo na vida dela, não porque ela está vazia, mas por uma ligação de alma e um desejo genuíno. O ponto mais revolucionário do que Jung ensinou sobre relacionamentos é a sua sacada de que a intimidade verdadeira só existe entre duas pessoas que já se acharam por completo, cada uma por si. O homem que ainda busca uma mulher para preencher seus vazios, inevitavelmente vai criar um laço de dependência e umas mágoas pelo caminho. A mulher que ainda procura um homem para validar a sua própria existência vai atrair só parceiros que se aproveitarão dessa carência. Mas quando duas pessoas que fizeram o dever de casa e se tornaram inteiras se encontram, elas podem criar algo que é muito maior do que a soma delas. Uma união que não diminui, mas que potencializa a individualidade de cada um. Essa é a conexão invisível no seu ponto mais alto.
Não duas metades buscando o que falta, mas dois seres inteiros escolhendo criar algo grandioso juntos. A oitava dimensão dessa jornada revela um pedaço ainda mais secreto. Como os rituais inconscientes que uma mulher cria podem programar a mente emocional do homem de um jeito que ele nunca vai conseguir entender com a razão. Jung descobriu que o homem é uma criatura de rotina e de repetição muito mais do que a gente imagina. A alma dele responde com tudo a rituais, não aqueles grandes e óbvios, mas os pequenos e sutis que acontecem no dia a dia da intimidade. O jeito dela de fazer o café de manhã, a forma específica como ela encosta nele quando passa, o ritual de como se despede ou como o recebe em casa. Esses momentos que parecem bobos criam uma programação emocional que se gruda na identidade dele. Quando esses rituais somem ou são quebrados, ele sente um vazio que não consegue explicar ou preencher com a lógica. O homem vive num mundo que cobra dele o tempo todo performance, competição e resultados que deem para medir. No meio dessa pressão que não para, ele desenvolve uma fome secreta por uns momentos de folga, por uns cantinhos onde ele pode simplesmente existir sem ter que provar nada. A mulher que consegue criar esses santuários emocionais, não com palavras fofas ou conselhos, mas com um jeito de ser que naturalmente convida ao relaxamento, vira associada na cabeça dele com paz, alívio e um fôlego novo. Jung observou que ele pode até não sacar essa dinâmica com a razão, mas o corpo e a alma dele reconhecem na hora quando estão perto de alguém que oferece esse tipo de abrigo. Ele vai começar a buscar essa presença por instinto, como a planta que busca o sol. Existe um fenômeno que Jung chamou de projeção redentora, quando o homem, sem querer, joga na mulher a responsabilidade de salvá-lo de pedaços de si mesmo que ele não aceita ou que tem medo. Isso pode até parecer romântico por fora, mas na verdade cria uma situação perigosa, onde ela vira a responsável pela estabilidade emocional dele. A mulher sábia saca essas projeções e, com carinho, as devolve para ele, ajudando-o a aceitar essas partes dele que ele jogou fora, em vez de tentar carregar esse peso por ele. Ironicamente, é justamente essa recusa em salvar que muitas vezes faz o homem perceber que encontrou uma parceira de verdade e não uma mãe postiço. Ele se apaixona não pela mulher que resolve os problemas dele, mas por aquela que mostra para ele que ele mesmo é capaz de resolver. A nona revelação toca num ponto que pode virar de cabeça para baixo o que muitas mulheres pensam sobre ciúme e posse masculina. Jung descobriu que quando um homem fica possessivo, raramente é por causa da mulher em si. É sobre o que ela representa em relação à própria identidade e segurança dele. O homem que não se sente firme na sua masculinidade vai tentar controlar a feminilidade dela como um jeito de controlar os próprios medos de não ser bom o bastante. Mas o homem que despertou para a sua força interior, por causa de uma mulher autêntica, desenvolve uma confiança que faz o ciúme virar bobagem. Ele não precisa tê-la porque sabe, lá no fundo, que criou com ela algo único e que não dá para copiar. Jung ensinou que a sedução feminina de verdade não acontece pelo que ela faz, mas pelo que ela é. A mulher que tenta seduzir com truques e joguinhos pode até conseguir atenção na hora, mas nunca vai criar aquela obsessão que dura anos, que nasce quando ela simplesmente se permite ser vista por inteiro. O homem pode ser atraído pelo que é espetáculo, mas ele se vicia no que é de verdade. Existe algo na presença de uma mulher que está realmente bem consigo mesma, que acende no homem não só o desejo, mas uma curiosidade que vai lá no fundo sobre quem ela é, por trás de todas as camadas sociais. Essa curiosidade, uma vez acesa, pode durar décadas porque nunca se satisfaz por completo. Sempre tem mais uma camada para descobrir. O terreno mais perigoso e poderoso que Jung mapeou é o da transferência emocional, quando o homem, sem querer, joga na mulher sentimentos e expectativas que, na verdade, eram de outras mulheres importantes na vida dele. Isso pode incluir não só os lados bons da mãe, mas também feridas, decepções e padrões tortos que ele aprendeu em outros relacionamentos. A mulher que não entende essa dança pode se ver sendo castigada por erros que nunca cometeu ou sendo idealizada de um jeito que nenhum ser humano aguenta. Mas aquela que saca esses padrões
pode ajudar a curá-los, estando presente de um jeito que oferece novas experiências, momentos que provam que nem toda mulher é igual, que existem jeitos de amar que ele nunca provou antes. A 10ª camada dessa revelação nos leva ao coração do paradoxo mais fundo da natureza masculina, a necessidade que ele tem, ao mesmo tempo, de liberdade e de pertencimento. Jung descobriu que o homem de hoje vive uma contradição que dói. Ele foi ensinado a dar valor à independência e à autonomia acima de tudo, mas a alma dele clama por conexão e por pertencer de verdade. A maioria das mulheres tenta resolver essa briga interna escolhendo um lado. Ou dão liberdade total e se sentem abandonadas, ou exigem compromisso total e se sentem rejeitadas. A mulher que entende os ensinamentos de Jung acha um terceiro caminho. Ela oferece um jeito de pertencer que dá mais poder, em vez de limitar a liberdade dele. Ela vira o lar para onde ele escolhe voltar, não a prisão da qual ele precisa fugir. Existe uma diferença básica entre amar o homem que ele é e amar o potencial que você enxerga nele. Jung sempre alertava sobre os perigos da projeção. Quando a gente ama, não a pessoa de verdade, mas uma fantasia de quem ela poderia virar. O homem tem um faro quase sobrenatural para sacar quando está sendo amado com condições, quando o amor dele depende da capacidade dele de mudar ou melhorar. Ironicamente, ele só consegue evoluir de verdade quando se sente aceito exatamente como é. A mulher que oferece essa aceitação sem pedir nada em troca, muitas vezes vê umas transformações espontâneas que ela jamais conseguiria forçar com críticas ou expectativas. O amor que aceita abre espaço para crescer. O amor que exige cria um muro. Jung revelou que o homem lida com a rejeição de um jeito completamente diferente da mulher, e entender isso pode salvar relacionamentos que pareciam condenados. Quando um homem se sente rejeitado por uma mulher, ele raramente mostra isso como dor ou tristeza. Em vez disso, muitas vezes, ele vira raiva, se afasta ou age de um jeito que parece insensível. Isso acontece porque ele foi ensinado desde pequeno a transformar a fraqueza em força, o medo em controle. A mulher que consegue ver a ferida por trás da armadura pode responder de um jeito que cura, em vez de botar mais lenha na fogueira. Ela aprende a ver além da reação defensiva e toca direto na necessidade que não foi atendida e que está por trás daquele comportamento. A 11ª revelação toca num ponto que pode virar a vida sexual e emocional de um casal de cabeça para baixo, como o feminino pode acender no masculino não só a paixão, mas uma reverência. Jung observou que quando um homem se liga de verdade com uma mulher que encarna tanto o lado maternal quanto o lado erótico de um jeito completo, ele vive algo que passa por cima de toda a sexualidade comum. Ele não está só fazendo amor com ela. Ele está sendo iniciado nos mistérios do feminino sagrado. Essa experiência pode ser tão transformadora que reorganiza completamente o que ele pensa sobre intimidade, amor e até espiritualidade. A mulher que consegue acessar essa dimensão sagrada da sua sexualidade não precisa brigar com as fantasias dele ou com outras mulheres. Ela vira a fantasia viva dele. O homem moderno sofre de uma desconexão profunda com os próprios ciclos e necessidades emocionais. Ele foi ensinado a funcionar como uma máquina, sempre produzindo, sempre disponível, sempre ligado. Mas Jung descobriu que a mente masculina tem uns ritmos que precisam ser respeitados, uns períodos de ir para fora e outros de se recolher, uns momentos de ir à luta e outros de descansar, umas fases de se expressar e outras de pensar. A mulher que aprende a ver e a respeitar esses ciclos naturais, em vez de tentar mantê-lo sempre agitado, cria uma dinâmica em que ele se sente de verdade compreendido. Ela não tenta aprender ou mudar o humor dele. Ela dança com ele, oferecendo jeitos diferentes de estar presente, dependendo do que ele precisa naquele momento. Jung ensinou que a intimidade verdadeira só é possível quando os dois aprendem a abraçar não só a luz um do outro, mas também as sombras. No caso do homem, isso quer dizer aceitar não só a força e a capacidade dele,
mas também a sua fragilidade, os seus medos e aquelas necessidades de criança que ele tenta esconder. A mulher que consegue ver e amar essas partes dele que ele rejeita, sem julgar ou tentar consertar, cria uma segurança emocional que pode durar a vida inteira. Ela vira a única pessoa perto de quem ele pode ser completamente humano. Não o herói, não o provedor, não o protetor, mas simplesmente ele mesmo em toda a sua confusão e imperfeição. A 15ª dimensão dessa jornada nos leva ao cantinho mais sagrado de todos. Como a sua presença feminina, quando ela é consciente, consegue acender no homem a ligação com aspectos transcendentais da própria natureza dele. Jung descobriu que quando um homem encontra uma mulher que encarna de verdade a sabedoria do feminino, não através do que sabe na cabeça, mas por uma ligação de alma com os mistérios da vida, ele vive algo que passa por cima do amor romântico comum. Ele se sente na presença do divino feminino, daquela que as tradições antigas viam como a força criadora original do universo. Essa experiência pode acender nele uma sede espiritual que ele nem sonhava que tinha, uma vontade de crescer que ultrapassa todos os objetivos de ter coisas que ele vinha correndo atrás. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe com uma clareza que dói que tudo o que ele conquistou por fora não preencheu o vazio que ele carrega por dentro. Jung chamou esse momento de uma crise espiritual inevitável, quando a máscara que ele construiu para impressionar o mundo bate de frente com a verdade de quem ele realmente é. A mulher que está ali durante essa crise, que consegue oferecer um amor que não depende do que ele conquistou ou do seu status, pode literalmente ser a salvação dele. Ela oferece um espelho onde ele pode ver não só o que ele faz, mas quem ele é na essência. Pelos olhos dela, ele redescobre pedaços da sua natureza que ele tinha sacrificado na corrida pelo sucesso. Jung revelou que o homem tem uma relação bem enrolada com o poder. Ele foi ensinado a ir atrás dele, mas lá no fundo, muitas vezes se sente culpado por tê-lo. Essa culpa pode derrubá-lo justamente nos momentos de maior sucesso, criando uns padrões de autossabotagem que deixam ele e quem o ama sem entender nada. A mulher que saca essa dinâmica pode ajudá-lo a usar o poder dele de um jeito saudável, celebrando as vitórias dele sem puxar o saco, apoiando a ambição dele sem se perder. Ela vira a testemunha sagrada da jornada dele, alguém que vê e honra tanto a grandeza quanto a humanidade que ele tem. A 13ª revelação toca em algo que pode virar do avesso o seu jeito de lidar com os silêncios dos homens. Jung descobriu que ele, muitas vezes, lida com as emoções complexas através de uns períodos de se recolher que podem durar horas, dias ou até semanas. Durante esses tempos, ele não está te rejeitando ou te punindo. Ele está digerindo o que viveu, assimilando mudanças ou processando informações lá no fundo da mente. A mulher que tenta forçar uma conversa nessas horas, muitas vezes, atrapalha um processo vital para ele e pode criar uma resistência que dura. Mas aquela que aprende a respeitar esses silêncios, oferecendo a sua presença sem pressão, muitas vezes vê umas explosões de intimidade quando o processo interno dele termina. O homem de hoje vive bombardeado por coisas o tempo todo, demandas que não param e pressões que nunca deixam a mente dele em paz. A cabeça dele raramente vive aquele silêncio profundo que Jung identificou como essencial para a saúde mental e para a criatividade verdadeira. A mulher que consegue criar uns espaços de silêncio de verdade, não aquele silêncio tenso de briga não resolvida, mas o silêncio que alimenta de uma presença dividida, oferece algo que virou quase impossível de encontrar hoje em dia. Na presença dela, ele redescobre o prazer de simplesmente ser, sem precisar fazer, provar ou conquistar nada. Esse tipo de presença pode virar, literalmente, um vício para ele. Jung ensinou que a evolução humana acontece através dos relacionamentos. Não qualquer relacionamento, mas aqueles que desafiam os dois a irem além dos seus limites e a abraçarem pedaços maiores da própria humanidade.
O homem que encontra uma mulher disposta a embarcar nessa viagem de crescimento mútuo vive um amor que vai muito além da compatibilidade ou da atração. Ele descobre que dá para amar alguém não apesar dos defeitos, mas por causa deles, não tentando mudá-la, mas sendo transformado por ela. Esse tipo de amor cria uma dança onde os dois viram versões mais completas e verdadeiras de si mesmos por causa da presença um do outro. É isso que Jung quis dizer quando falou sobre individuação através do relacionamento. O paradoxo de se tornar mais você mesmo pela união com outra pessoa. A 14ª revelação nos leva para a beira de um terreno que poucos ousam pisar. Como a morte simbólica do ego feminino pode acender no homem uma devoção que passa por cima de tudo que é humano e comum. Jung descobriu que quando uma mulher passa por esse processo de matar as máscaras sociais, quando ela se permite que morram todas as versões de si mesma que foram criadas para agradar, impressionar ou se encaixar, surge algo que ele chamou de mulher autêntica. Essa mulher não tenta ser nada além do que é. Não finge ser feminina nem masculina. Não busca aprovação nem tem medo de ser rejeitada. Perto dessa autenticidade radical, o homem vive algo que vai além do reconhecimento. Ele sente um respeito profundo, porque está vendo algo que ele mesmo tem medo de fazer. A coragem de ser completamente real. Existe um momento bem específico na evolução de qualquer relacionamento fundo, em que as máscaras começam a cair e a verdade dos dois aparece. Jung notou que é justamente nessa hora que a maioria dos relacionamentos termina, porque as pessoas se apaixonam pelas máscaras uma das outras, não pelas essências de verdade. Mas quando um homem encontra uma mulher que não só aguenta essa revelação mútua, mas floresce por causa dela, algo extraordinário acontece. Ele percebe que encontrou alguém com quem pode envelhecer, alguém que vai ficar mais interessante com o tempo, e não menos. A beleza de fora pode sumir, o charme superficial pode acabar, mas a profundidade de verdade só cresce para sempre. O homem carrega dentro de si uma ferida antiga ligada à traição feminina, não necessariamente uma traição de verdade, mas aquela experiência universal de descobrir que a mulher idealizada da infância dele, muitas vezes a mãe, era imperfeita, com limites, humana. Essa ferida cria uma desconfiança que ele nem percebe, de que toda mulher, no fim das contas, vai decepcioná-lo, largá-lo ou se revelar diferente do que parecia ser. A mulher que entende essa ferida pode curá-la com uma consistência que prova, dia após dia, que existe um jeito de amar feminino que não decepciona, porque nunca prometeu perfeição. Ela cura não com palavras bonitas, mas com uma presença em quem se pode confiar, que resiste a todas as projeções ruins que ele, sem querer, tenta jogar nela. Jung revelou que o homem tem uma capacidade incrível de se doar quando encontra algo que ele vê como realmente digno de todo o seu amor, mas ele não consegue fingir essa devoção. Ela tem que nascer de um jeito espontâneo, de uma percepção profunda do valor de verdade. A mulher que tenta arrancar devoção com exigências, chantagem emocional ou manipulação, vai descobrir que consegue só uma imitação que se dissolve na primeira crise. Mas aquela que simplesmente vive de um jeito, que a sua própria existência vira um presente para o mundo, muitas vezes acende no homem uma gratidão tão profunda que vira devoção natural. Ele não se sente obrigado a amá-la. Ele se sente privilegiado por poder fazer isso. A 15ª revelação toca no pedaço mais sensível de todos. Como lidar com a sombra masculina quando ela aparece em momentos de aperto extremo. Jung ensinou que todo homem tem uns pedaços sombrios que ele normalmente mantém sob controle. Raiva que vem do instinto, impulsos que destroem, medos que o fazem agir de um jeito que ele mesmo se envergonha depois. A maioria das mulheres, quando se depara com essa sombra, reage com medo, julgamento ou tentando sumir com ela. Mas a mulher que entendeu os ensinamentos de Jung saca que essas explosões são sinais de uma mente sob pressão e não de uma natureza que é má no fundo. Ela aprende a manter um espaço seguro até para os lados mais escuros dele.
Não porque aprova, mas porque entende que a aceitação é o primeiro passo para que ele aceite tudo isso. O fenômeno mais misterioso que Jung registrou é o que ele chamou de amor transformacional, quando a presença de uma pessoa acende em outra umas possibilidades de ser que ficariam para sempre adormecidas sem aquele encontro específico. Isso vai além de se dar bem ou de se atrair. É sobre duas almas que se reconhecem em níveis que passam por cima do que a gente pensa conscientemente. Quando um homem vive esse tipo de amor, ele muitas vezes se sente como se tivesse acordado de um sono que durou décadas. Ele começa a questionar não só os relacionamentos que teve, mas tudo o que ele pensava ser possível entre duas pessoas. A mulher que acende essa transformação nele vira literalmente insubstituível. Não porque ela é perfeita, mas porque ela ativou uns pedaços da natureza dele que só podem ser alcançados por causa da presença dela. E assim, chegamos à beira de uma compreensão que ecoa muito além das palavras que foram ditas. Jung sabia que quando uma mulher acorda para os mistérios profundos da mente masculina, ela não ganha só conhecimento. Ela recupera um poder antigo que estava dormindo nas suas células, uma sabedoria que sussurrava através de gerações de mulheres que entendiam a dança sagrada entre o feminino e o masculino. O que você acabou de descobrir não é uma técnica para usar, mas uma lembrança para viver, uma volta para aquilo que você sempre soube, mas tinha esquecido por debaixo das camadas do que a modernidade ensinou. A conexão invisível não é algo que você constrói, é algo que você é quando se permite ser vista de verdade. Neste exato momento, algo mudou de forma irreversível no seu jeito de ver. As suas próximas interações com ele nunca mais serão as mesmas, porque agora você tem olhos para enxergar além da superfície, além das palavras que ele fala e dos gestos que ele mostra para o mundo. Você consegue ver a criança ferida que se esconde atrás da máscara de "dou conta de tudo", a sede de ir além que pulsa por trás da busca por sucesso material, a fome por uma feminilidade autêntica que queima em silêncio por trás da aparente autossuficiência dele. Essa visão que fura a alma é, ao mesmo tempo, um presente e uma responsabilidade. Porque uma vez que você vê a verdade sobre a natureza masculina, não dá para fingir que não sabe ou voltar para aquelas dinâmicas rasas que antes te satisfaziam. Jung revelou que quando uma mulher aceita de verdade a sua totalidade, luz e sombra, força e fragilidade, independência e receptividade, ela vira um ímã magnético para a evolução masculina. Não porque ela tenta mudá-lo ou ensiná-lo, mas porque a própria presença dela prova que dá para integrar tudo isso, que existe um jeito de ser humano que passa por cima dos limites que ele aceitou como algo que não tinha jeito. Perto de uma mulher assim, o homem sente ao mesmo tempo um desafio e uma segurança, uma provocação e uma aceitação. Ele é convidado a virar mais do que é, mas sem aquela pressão sufocante que só cria resistência. É isso que as tradições antigas viam como o poder transformador do feminino sagrado. Não a força que quebra, mas a força que acende. A jornada que você percorreu nestas revelações é só o começo de uma alquimia que vai se desenrolar pelos próximos meses, anos, décadas da sua vida. Porque o que Jung ensinou não é só coisa de cabeça. Ele planta umas sementinhas no inconsciente que vão brotando devagar, transformando o seu jeito de estar no mundo de um jeito que você nem sempre vai perceber conscientemente. Você vai começar a notar que a presença dele responde diferente à sua, que as conversas fluem para uns lados que você não esperava, que os silêncios ficam cheios de significado, que os olhares dizem umas verdades que as palavras nunca poderiam. A conexão invisível não é um lugar para chegar, mas um jeito de ser, a cada instante. Existe uma responsabilidade sagrada que vem com essa sabedoria. Jung ensinou que quem acorda para as verdades profundas sobre o ser humano vira automaticamente guardião dessas verdades. Você não pode usar esse conhecimento para manipular ou controlar, porque isso ia destruir justamente o que você está tentando criar. A conexão de verdade só aparece quando existe um respeito mútuo, quando os dois lados envolvidos são honrados por completo. O poder que você descobriu é real,
Mas como todo poder de verdade, ele desaparece na hora em que é usado para o seu próprio umbigo. Use-o para curar, para acender a luz, para criar beleza no mundo, e ele vai crescer sem parar. A mensagem mais profunda que sai dessa jornada é simples e revolucionária. Você já é tudo o que precisa ser para acender no coração dele uma devoção que passa pelo tempo. Não precisa virar outra pessoa, aprender coisas novas ou se transformar numa versão melhorada de você mesma. Precisa só tirar as camadas do que te ensinaram que te impedem de ser quem você realmente é e permitir que essa essência autêntica toque o mundo através da sua presença. Jung descobriu que quando uma mulher para de tentar ser amada e simplesmente se permite ser vista, algo que parece milagre acontece. Ela descobre que já era amada antes mesmo de tentar. A conexão invisível não é algo que você vai atrás para conseguir, é algo que você revela. Se essas palavras tocaram fundo na sua alma, se você sentiu um "é isso" ecoando aí dentro, então você sabe que essa não é uma mensagem qualquer que dá para esquecer amanhã. Este é um convite para uma grande mudança, um chamado para voltar a ser quem você sempre foi antes que o mundo te ensinasse a ser outra coisa. Deixe que essa sabedoria se espalhe com o seu like, que chegue a outras mulheres com o seu comentário sobre como esses ensinamentos mexeram com a sua vida, e que se multiplique com o seu compartilhamento. Inscreva-se não só para receber mais conteúdo como este, mas para fazer parte de uma comunidade de mulheres que escolheram despertar para a força que transforma o feminino consciente. Porque quando uma mulher acorda, ela não acorda só para si mesma, mas para a chance de cura e evolução em todos os relacionamentos que ela toca.